Hello! Em homenagem ao workshop de amanhã, eu sou Ovelha Negra da família e agora, gente, que legal, né? Ó a musiquinha, tá dando pra ouvir aí ou nem dá pra ouvir? Levava uma vida sossegada. E quem vai cantar junto? Vai lá. Estava de sombra e água fresca. Oi, amores, sejam bem-vindos, ovelhinhas negras da minha vida. Nós vamos falar hoje... mas eu tô conseguindo entrar aqui. Nós vamos falar hoje sobre disponibilidade. Não existe falta de dinheiro nem falta de tempo, existe a tal disponibilidade. Compartilha a live com os amigos. Tá dando para ouvir a minha voz? Tá dando? Tá. Pessoal, compartilha com os amigos, tá? Faz os coraçõezinhos aí pra gente poder ganhar relevância e vamos bater aquele papo massa aqui juntos, tá bom? Vou só escrever aqui e a gente já começa. Enquanto isso vai dando tempo do pessoal chegar, tá bom? Não existe falta de tempo nem de disponibilidade. Opa, nem falta de dinheiro. Dinheiro. E sim a tal disponibilidade. Vou botar uma carinha aqui pensando. Publicar. E agora eu acho que eu aprendi. Fixar comentário. Bate aqui. Show. Muito bom, muito bom. Gente, a parte que mais eu acho interessante aqui, a Tati, meu amor, que eu acho mais interessante nessa música, né, da Ovelha Negra, é que ela fala: agora é hora de você assumir e sumir. Eu tenho pensado tantas coisas sobre isso que minha cabeça tá assim, nem dá pra compartilhar tudo que eu tenho pensado sobre isso, sabe? Mas perceba como que chega isso aí em você. Agora é hora de você assumir o seu lugar como ovelha negra e sumir. A gente foi programado para quê, afinal de contas? Você já parou para pensar nisso? Hoje eu tava com uma cliente, já vou te chamar, tá? Tá dando para ouvir direitinho? Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Quem tá chegando dá um joinha, fala se tá me ouvindo e tudo mais. Oi, João, seja bem-vindo. Quanto tempo, meu amor? Então, hoje eu tava com uma cliente, né? E ela dizia assim pra mim: Paula, eu tive uma pessoa da minha família que entrou em contato comigo e pediu o meu nome emprestado para eu poder, para financiar um carro, para financiar alguma coisa. Beleza, daí ela dizia assim: eu não sei o que eu faço. Na verdade, eu fiquei muito confusa, porque afinal de contas, na verdade, era o pai dela, né? Ela falou assim: pra mim é bem difícil, meu pai me pediu. Só um pouquinho, o que tá acontecendo, velho? Mas deixa, por favor. Eu tô com a equipe técnica aqui hoje, eles estão tentando me ajudar, mas eu não consigo, meu cérebro dá tilt, gente, tem problema. Então, a gente fica acostumada a fazer as coisas sozinha, né? Quando as pessoas querem ajudar, eu vou chupar essa manga depois, tá? A gente tá sempre em melhoria contínua aqui também. Oi, Pi, oi, Ellen, tudo bem, meus amores? Aliança Vidros, sejam bem-vindos. Então, tava lá com a minha cliente e ela dizendo, né? Poxa, meu pai pediu meu nome emprestado para eu financiar um carro, para fazer alguma coisa lá, porque ele não tinha como fazer. E ela ficou muito, assim, tensa. O que eu faço? Será que eu empresto o nome? Será que eu não empresto o nome pro meu pai? Como é que eu me posiciono como filha? Eu sou casada, eu tenho meu marido, eu e meu marido nós temos um acordo, porque a gente já teve um problema no passado com a mãe dele, que a gente teve briga de família porque emprestou o nome e alguém não pagou e foi um rolo e tudo mais. Então eu gostaria de seguir essa regra, vamos dizer assim, que eu e meu marido temos, de não emprestar o nome para ninguém, por mais que seja pai ou mãe. Então foi todo um conflito que ela vivenciou, né? E eu tô falando isso porque eu comecei aqui cantando a música da Ovelha Negra e a parte principalmente que fala: agora é hora de você assumir e sumir. Um dos motivos, eu já vou voltar na história para te falar a moral dela, tá? Da história dessa cliente, mas assim, um dos grandes motivos que eu criei o workshop que nós vamos realizar amanhã, que aliás ficou com vagas esgotadas, lotação máxima, muito legal. Estou bem feliz que a gente vai realizar esse primeiro workshop 100% online, vai ser incrível, depois eu te conto mais sobre isso também, tá?
Mas assim, um dos grandes motivos que eu fiz esse workshop é porque eu percebi nas mentorias, principalmente no acompanhamento de um grupo específico de clientes, que os clientes têm vergonha de prosperar, têm vergonha de estar bem perante os pais, de ganhar mais do que os pais, de fluir na vida. Eu já passei por isso. Ontem mesmo eu estava numa sessão e boa noite, José, seja bem-vindo, Rodrigo, Lourdes, todos sejam muito bem-vindos, tá? Nós estamos falando hoje, não existe falta de tempo nem de dinheiro, e sim a tal disponibilidade, mas estou fazendo um apanhado geral aqui de algumas coisas que a gente está falando, tá bom? Então, é muito interessante. Ontem eu estava com um cliente, inclusive em sessão, e aí eu estava contando, né, que certa vez, lá em 2014, eu passei por isso, a ponto da minha terapeuta perguntar para mim, Paula, você acha que se você prosperar muito, se você for financeiramente próspera, se você tiver coisas boas acontecendo na sua vida, principalmente em relação a dinheiro, você acha que seus pais vão ficar mais felizes ou mais tristes? Por favor, digita aí quem que acha que eu disse mais feliz, quem acha que eu disse mais triste, por favor. O que você acha que eu respondi aí? Me conta. Ali. O que você acha que eu respondi? Meus pais vão ficar mais felizes ou mais tristes se eu prosperasse? Quem tá aí, responde, por favor. Eu não sei se a gente tá com algum delay aqui de tempo da internet ou não. Possivelmente a hora que eu respondo. Mais triste, diz a Tati. Tati me conhece. A Ellen... mais felizes, legal. A Fábio diz mais feliz. A Fábio, como é que é? Café com leite. Pela lógica, o que eu diria? O que eu responderia pela lógica? Só que eu estava bem profundamente concentrada ali e soltando as verdades escondidas, tá? Porque eu estava numa sessão de terapia. Aí todo mundo falando mais feliz, mais feliz, mais feliz. Claro, pela lógica eu diria mais feliz, mas eu respondi mais triste. E lógico, minha mãe vai ficar triste, principalmente minha mãe ama me ajudar, minha mãe ama me dar dinheiro, minha mãe ama que eu dependa dela para fazer as coisas e tal. Gente, naquele momento eu falei, caramba, eu tive um momento eureka. E eu tô te contando isso porque a gente também se trabalha, né? Hoje faz 6 anos, 6 anos, 2014, desde que esse momento aconteceu na minha vida, e eu me trabalhei muito para hoje poder fluir na minha prosperidade, não sentir mais aquele peso que eu sentia. Mas mesmo assim, eu demorei um tempo para começar a me sustentar. Eu tinha falido, eu estava completamente endividada. E outra coisa, eu estava morando de favor com meu tio. Meus pais estavam me ajudando no básico, eu com 33 anos de idade. Imagina que loucura, né? Isso tudo acontecendo e eu achando, daí a gente percebeu através desse movimento mais profundo, terapêutico, que eu estava com vergonha, que eu achava que eu tinha que ficar dependendo da minha mãe, senão minha mãe ia parar de me amar. Então, por que você acha que eu estou te contando isso aqui? Olha que profundo, né? Que é esse movimento. É muito profundo, é muito delicado, na verdade, sabe? E na verdade, quando eu digo que muitas pessoas não chegaram para esse workshop de amanhã, não chegam para um tratamento de autoconhecimento sistêmico, não chegam para uma terapia, não chegam para um processo mesmo de desenvolvimento pessoal mais profundo, porque ainda não estão disponíveis para olhar tais verdades. Porque, gente, não é fácil você se deparar com esse lado obscuro da força. Imagina, eu estava já fazendo processos fazia quase 3 anos, para eu ouvir essa verdade. Hoje a gente vai mais rápido porque tem mais técnica. Hoje um cliente chega nesse ponto que eu cheguei depois de 3 anos me tratando, um cliente em 2 meses, 1 mês e meio, às vezes em 2 sessões já chega nesse ponto para olhar essa profundidade, mas a pessoa tem que estar disponível, sabe? Precisa estar aberta, precisa sentir um nível de dor profunda, que eu falo, que seja um nível de dor de, se eu não mudar, eu fico tão mal, que eu prefiro pagar o preço de me aprofundar e transformar, mesmo que eu saiba que vai doer, porque doer vai doer de qualquer jeito, né? Então, perceba se faz sentido essa evolução aí pra você, perceba se faz sentido esse momento, né, da gente trazer essas elucubrações aí. E tudo isso começou porque eu botei a música da Ovelha Negra, né? Agora é hora de você assumir e sumir. Será que já tá na hora de você assumir e sumir?
Porque assumir é deixar a tua família aqui, ó, tua família, papai e mamãe, ó. Lembra que a minha cliente então falou, Paula, como é que eu não ia emprestar o meu nome pro meu pai? Eu fiquei no maior conflito, eu fiquei 7 dias pirando. Empresto, não empresto, como é que ele vai ficar? Será que ele vai ficar triste comigo? Ele não vai. Eu acho que eu deveria emprestar, porque daí como é que ele vai sobreviver se ele não tiver a minha ajuda? Então ela estava ali pensando em tantas minhocas na cabeça dela, que ela esqueceu que ela tinha feito um acordo. Que ela tinha feito um acordo muito importante com o marido dela. Que eles não emprestariam o nome para ninguém, para nenhum parente, por mais que fosse pai e mãe. Então olha que sério que é isso, ela ia romper um acordo importante da família atual dela, que é a família que, né, a gente sai da nossa família de origem e vai para a nossa família atual. Quando eu faço esse movimento, eu deixo a minha família de origem, é bíblico, é sistêmico. A gente vê que a família de origem, ela fica atrás e a gente vai para frente quando a gente está saudável. A maioria dos clientes que a gente vê, os movimentos que a gente vê, e por isso que a gente faz bastante workshop, faz vivências, etc., a gente vê os filhos no meio do casamento dos pais. E talvez você esteja no casamento, no meio do casamento dos teus pais. Quando você sabe que você está num movimento de desordem em relação à tua família de origem, você sabe que você está no movimento de desordem quando você acha que você pode salvar teu pai e tua mãe. Quando você acha que teu pai tinha que estar usando máscara e não está usando máscara. Quando você começa a achar que sua mãe não devia falar palavrão, que deveria tomar o remédio de pressão e não está tomando. Porque daí você inverte a ordem. Aqui está teu pai e tua mãe, vamos imaginar. Aí aqui, deixa eu achar um bonequinho pequenininho. Aí aqui está você. O movimento de ordem seria você estar aqui na frente, pai e mãe ali atrás, você aqui na frente. O movimento de desordem é você assim, no meio do casamento dos pais, tocando terror. Ah, meu pai não devia isso, minha mãe não devia aquilo, meu pai traiu minha mãe não sei o que, bababá, bababá. E você começa a ficar aqui no meio, automaticamente o que acontece? Você sai do caminho da sua vida. Você sai do teu caminho livre de vida adulta e de vida da sua própria família atual, dos seus relacionamentos atuais e da sua própria prosperidade, tá? Então são algumas questões que eu queria trazer para você, até esqueci da Bá. Deixa eu chamar a Bá aqui, peraí um pouquinho, porque a Bá vai me ajudar a fazer as considerações aqui, né? A Bá ecoterapeuta, ela vai conduzir comigo amanhã o campo do workshop, né? O campo do workshop na verdade, o primeiro workshop 100% online, que nós vamos realizar amanhã. Eu sou a ovelha negra da família, e agora, né, Bá? E Oi. de tudo isso, eu preparei aqui, depois eu vou te mostrar, pessoal, eu preparei aqui um caminho, Bá. Um caminho de evolução com as cartinhas da constelação. Depois eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Mas o que você pode me falar sobre isso? Esse bololô que eu trouxe aqui, que eu assumi de sumir da ovelha negra. Pois agora. Enquanto você estava falando, eu estava pensando numa situação também que aconteceu comigo. Que eu, em alguns momentos, eu dou aula de yoga também, né? Para algumas pessoas em especial, assim. Não abro minha agenda especialmente para isso, mas para algumas pessoas eu sinto que é importante. E teve uma época, quando eu estava ainda morando na casa dos meus pais, que meu pai queria ter aula de yoga. E daí, só que eu estava nesse impasse, né? Como dar aula de yoga pro meu pai? Porque assim, eu não posso cobrar dele. Ao mesmo tempo, eu não podia disponibilizar, assim, isso no meu raciocínio, né? Porque daí eu estaria estando... ao mesmo tempo que eu... E também porque eu estava lá, já estava sendo cuidado, usufruindo das coisas dele. E eu pensei, se eu der, cobrar, não vai rolar. E se eu der e não cobrar, no estado atual que eu estava, que era de necessidade financeira, onde todo o tempo que eu tinha, eu realmente precisava estar rentabilizando, eu também ia... Falei, nossa, gente, o que eu faço, né? Meu pai está pedindo, eu quero que ele fique bem, eu quero que ele fique saudável. E eu falei para ele, pai, eu não vou conseguir. Eu não quero te cobrar, eu também não vou conseguir disponibilizar esse horário para ti agora, mas assim,
depois que eu sair de casa, eu estiver bem fortalecida, vai ser um prazer servir e poder te dar aula a quando você precisar, porque eu sei que é importante e tal. E daí indiquei pra ele, de repente, né? Falei pra ele, faz aí uma aula de pilates e tal. Ele começou, enfim, mas foi um impasse também, né? E eu tive que decidir, ou eu fazia aquilo que eu acreditava, ou eu recuava e me colocava numa posição que eu sabia que depois eu ia sentir e o negócio não ia rolar. E foi difícil, mas precisei. É bem interessante isso, né, Bá? Porque daí a gente começa a se perguntar em que lugar que eu tô nessa relação, né? Em que lugar que eu tô, em que número que eu tô dentro da ordem da minha família. E a gente observa muito, conhece alguém assim, Tati? Você vê no espelho essa pessoa de vez em quando ou não? Como é que funciona isso? Conta pra gente. Intimamente, né? Então, assim, eu percebo o seguinte, Bá, que nesse momento do coronavírus, está acontecendo uma dor nas pessoas, mas uma dor muito forte. Essa dor, ela vem do campo do inconsciente coletivo do tema. Essa dor é a seguinte: se meus pais pegarem a doença, eles vão morrer e eu não posso perder os meus pais. Eu não sei se você já pensou isso, eu não sei se você que está ouvindo a gente aqui pensou isso. Está acontecendo um movimento bem delicado e eu poderia chamar de disfuncional carinhosamente, mas é bem disfuncional e doente, dos filhos virarem de costas para a própria vida. Imagina que esse bonequinho aqui seja você. Virar de costas para a própria vida para poder entrar na casa dos pais para salvar eles. Eu chamo de movimento do Salvador. Então, esse filho, essa filha, acha que tem a capacidade de invadir o destino desse pai e dessa mãe, acha que o pai e a mãe é fraco, que não daria conta de uma doença ou não daria conta da própria morte, ao mesmo tempo que tem um certo apego do tipo, meu pai e minha mãe não podem morrer porque senão eu morro também, ou seja, tem várias coisas internas para resolver a respeito disso. E aí, então, por conta desse processo todo que está acontecendo, a pessoa vira de costas para a vida e começa a entrar lá na casa dos pais para poder cuidar deles sem eles pedirem. Esse movimento, ele é um movimento que a gente chama de desordem, ele é bem perigoso. Porque você entra no lugar de pai e mãe do teu pai e da tua mãe. Ou você entra no lugar de governo, ou você entra no lugar de salvador, de Deus, de Jesus, da entidade que você acredita. Eu tenho feito muitas sessões, por isso eu tenho trazido mais casos aqui, né? Em uma das sessões que eu fiz essa pergunta para minha cliente. Eu falei, olha só, você levar sua mãe no trabalho todos os dias, sendo que sua mãe nem te pediu. Ao mesmo tempo, você morrer de medo a ponto de não sair de casa para se preservar, para não correr o risco de passar o vírus para tua mãe. Onde? Em que lugar que você realmente está? Em que lugar que a tua mãe fica para você quando você assume essa dinâmica com ela? É uma dinâmica das duas, obviamente, não é uma dinâmica que vem no lado só. Porque a mãe também está na dinâmica, obviamente, mas ela que está ficando mais consciente, ela precisa se dar conta. Que lugar que ela fica, Bá? Ela fica Que lugar que essa filha que vai... Hã? Ela, na verdade, ela troca de lugar, né? E é como se... E é muito interessante, porque daí o diálogo é, nossa, como minha mãe é teimosa. Ela não quer fazer, ela não me obedece. Como assim ela não se obedece? Tipo, oi? Ela é o quê? Ela é um filhinho de 5 anos de idade. É. E aí, às vezes ela viveu, né? Sim. Até você chegar. Exatamente. E é tão louco que às vezes eu tenho que fazer perguntas radicais do tipo, sua mãe tem retardo mental? Não. Tua mãe não consegue andar? Ela tem dependência físico-psicológica de alguém? Não. Então, a pessoa ela começa a ter esse senso de salvadora, que é como se ela fosse Deus. Aí, quando ela vê a vulnerabilidade dela, quando ela vê que ela não tem poder, e no caso específico de uma das clientes que eu atendi essa semana, aliás, essa semana, acho que
umas 4 pessoas o cachorro morreu. E foi muito interessante, porque as 4 pessoas que me relataram que o cachorro morreu essa semana estão com questões bem delicadas em relação aos pais. E esses cachorros morreram e a gente conversando sobre a função da morte do cachorro. E todos os casos acabaram sendo a mesma função, e agora que eu me dei conta, a função de mostrar a humanidade, a função de mostrar, mesmo que você queira, você não consegue controlar aquilo que não te apetece, aquilo que não é teu. O cachorro morreu para mostrar, bonitinha, a vida é assim, ó. Se tua mãe tiver o destino de sucumbir numa doença, numa pandemia, se o movimento dela talvez já seja de morte, porque a gente não consegue observar movimentos de morte, porque é muito pesado observar movimentos de morte, mas tem muitas pessoas, muitas, se não a maioria da população do universo, está no movimento de morte, que é viver como se fosse um zumbi. Por que uma pessoa vive como se fosse um zumbi? Porque ela está olhando para trás, porque ela tem muita dor. Então, assim, quem sou eu para olhar para minha mãe e para meu pai e julgar se eles estão vivendo uma vida que não é saudável ou não? Para eles é a vida possível. Então, quando você começa a compreender que as pessoas, todas as pessoas do mundo, as que estão saudáveis, as que estão doentes, as que são mais velhas, as que não são, elas têm um movimento possível para elas, inclusive você até aqui, você começa a ter um senso de humanidade e você começa a perceber que você não tem controle sobre algumas coisas que são muito soberanas, que são muito maiores e que nós vamos trazer aqui com o nome de destino. Destino da alma, destino do clã, destino de uma história. Por que nós podemos ser ovelhas negras boas? Finalizando a linha de raciocínio aqui, para a gente falar mais de disponibilidade. Nós podemos ser ovelhas negras boas porque nós, especificamente nós, que estamos aqui, numa quinta-feira à noite, véspera de feriado, falando de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento sistêmico, nós queremos e nós temos uma abertura, nós temos disponibilidade para pagar o preço de se desenvolver, que é muito difícil, mas a gente tem essa abertura, entende? Então, os nossos pais não têm, os nossos avós não têm, eles estão em outra, sabe? Eles não tinham Google lá atrás, eles não tinham constelação familiar, eles não tinham Ho'oponopono, não tinha yoga, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha todo o desenvolvimento que a gente tem hoje da ciência, da psicologia e da espiritualidade, não tinha nem liberdade religiosa. Então, eles não tinham como viver a vida senão copiando e repetindo o padrão, copiando e repetindo o padrão. Nós temos uma chance. E essa é a grande pergunta que eu te faço. Se você tem uma chance diante de você de pegar a sua vida na mão, olhar para frente, desenvolver uma nova história, o que você vai fazer com isso? Percebe? O que você faz com a chance que você tem de desenvolver uma nova vida, de sair desse movimento de repetição de padrão e construir, inclusive, um novo rumo para o sobrenome daqueles que vieram antes. Porque às vezes a gente não se dá conta, né? Quando eu quero ficar grudada lá na minha mãe, achando que se ela não pagar minhas contas, ela não vai me amar mais, eu estou simplesmente subestimando o poder da própria história. Porque quanta gente sofreu, quantas mulheres sofreram para dar à luz, e homens que foram mortos na guerra, e um monte de dor, um monte de questão que aconteceu lá atrás, a vida chegou para mim, e eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eles. Por quê? Olha que loucura, né? Por que eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eles? Isso não é honrar. Você pode até repetir aí comigo. Honrar verdadeiramente a sua família, a sua origem, seus pais, é você fazer algo de bom com a tua vida. É você fazer algo de tão bom com a tua vida que você faz algo bem diferente mesmo. Prospera mais, ganha mais dinheiro, tem melhores relacionamentos, tem mais saúde física, tem mais autoestima, tem propósito, tem missão de vida. Flui em direção ao futuro extraordinário. Faz sentido isso que eu tô falando, Bá? Pessoal que está acompanhando aí, faz sentido isso para vocês? Total sentido. É uma forma de honrar, né? Sim. Você fazer diferente, fazer o seu melhor
Sim. muito lindo, né? Precisava pegar um fonezinho. Por acaso tem um fone fácil? Fone fácil. Tem uns cachorrinhos latindo aqui, volta, barulho, vai e volta. Sim, Bia, faz sentido aí para você também? Então, eu vou voltar um pouquinho na história da semana. Não sei aqui quem assistiu a história da semana, né? Fala um pouquinho, Bá. Sim, dá para ouvir. Ah, tá. Então eu tô te ouvindo aqui também. Então, o que que aconteceu? A história da semana, lindo e necessário. Que show, Tati. Que bom que vocês estão aqui, né, gente? Eu lembrei, inclusive, da história da semana, porque ela foi baseada em algumas sessões que eu fiz. Parece que essa semana todo mundo que eu abri o campo de sessão vinha essa história, vinha essa história, vinha essa história. Eu falei, gente, acho que é para eu contar essa história para mais pessoas, porque ela é bem, bem interessante. Então, conta-se que tinham dois homens, um sábio e um jovem, e eles estavam num lugar meditando, e eles estavam ali para poder fazer o processo de iluminação espiritual deles. Esse homem que estava lá, o sábio, ele estava lá há muito tempo mesmo, vidas e vidas. E aí, então, chega um mensageiro do Senhor. Era o mensageiro do grande mestre. Ele tinha uma missão. Ele tinha ido ali, naquele lugar, exatamente onde estavam aqueles dois pretensos candidatos à iluminação. Ele foi lá para perguntar se eles tinham algum recado, se eles tinham alguma questão que eles gostariam que o mensageiro perguntasse diretamente ao grande mestre. Ok. O homem que estava lá há muito tempo, ele estava super concentrado, fazendo lá os mantras dele, tal. De repente o mensageiro fala para ele, oi querido, tudo bem contigo? Olha só, eu vou lá falar com o grande mestre, você quer que eu leve algum recado para ele? Nossa, o homem abriu o olho e surtou. Ele simplesmente falou assim, não, pera lá, você vai lá falar com o grande mestre, então você fala uma coisa para ele, porque é o seguinte, eu tô aqui faz vidas, eu tô aqui, eu faço jejum, eu faço meditação, eu faço iluminação, eu faço todos os processos, eu obedeço todos os passos aqui que foram me dados para eu me iluminar e eu não aguento mais. Quanto tempo falta para eu chegar na minha iluminação? Aí o mensageiro, ok, tudo bem. Eu vou dar o seu recado e eu te trarei uma resposta sobre isso. Legal. Aí o mensageiro olha do lado assim e vê um jovem dançando, todo animado, tocando um instrumento de uma corda só e tal, embaixo de uma árvore. Aí ele pega e vira para o jovem, ô jovem, eu estou indo lá falar com um grande mestre, você tem alguma pergunta para fazer para ele? O jovem deu de ombros, continuou dançando e nem prestou atenção. O mensageiro foi ao encontro do grande mestre, 2, 3 dias depois ele volta. Então, vira pro cara lá, pro sábio, e fala para ele, olha, eu tenho uma resposta do grande mestre para você. Ele disse o seguinte, que você terá pelo menos mais 3 vidas até você alcançar a sua iluminação. Nossa, o homem ficou louco, né? Rasgou tudo, queria queimar tudo, mas onde já se viu? Que absurdo, olha todo o tempo que eu já passei aqui para poder chegar no ponto que eu tô hoje. Você está me dizendo que ainda tem mais 3 vidas, eu não vou aguentar tudo isso e tal. Ele ficou muito indignado. Revoltado. Enquanto isso, o mensageiro olha do lado assim, vê o jovem que não estava nem aí com nada, continuava dançando, tocando instrumento. Mas, gente, esse guri é muito louco, né? Pegou e chegou perto do jovem e falou, ô jovem, é o seguinte, eu tomei a liberdade de perguntar para o grande mestre sobre o teu caso. Você gostaria de ouvir a resposta? Aí o jovem falou, ah, tá bom, vai, já que você procurou aí, então me conta qual foi a resposta. Ele diz o seguinte, você vai passar pelo processo de iluminação e só alcançará a sua iluminação quando completar a quantidade de vidas da quantidade de folhinhas que tem essa árvore que você está dançando embaixo. Aí o sábio lá do outro lado fez até assim, né? Ixi, a coisa dele é pior que o meu. Aí o jovem, sério? Só isso? Só dessa árvore? Olha a quantidade de árvores que tem no universo. Só dá. Então tá falta muito pouco tempo para eu alcançar a minha iluminação. E continuou dançando. Conta-se que o jovem ficou iluminado no mesmo instante. Será que isso tem a ver com nossa conversa de hoje? Sobre disponibilidade. Sobre ovelha negra.
Como chega essa história aí em você, né? Que tá ouvindo. Bia, a gente falou sobre isso no sábado, né? Foi muito legal. A galera ficou chupando manga mesmo com essa história. Como chega, Bá, em você aí, nesse momento? Talvez depois que a gente alcança uma certa consciência de vibração mesmo, né? As coisas elas vão a forma e elas vão deixando de ser resultados. Então, assim, eu não posso ter a pretensão de que meu resultado nessa vida seja uma iluminação. Porque a iluminação vai além daquilo que eu consigo entender de iluminação, né? O resultado, ele está muito ligado à minha mente. Então, eu preciso realmente dissolver tudo que eu quero de resultado para eu poder estar realmente disponível para poder alcançar frequências mais elevadas. Então, imediatamente quando o sábio fica revoltado, é sinal de que, na verdade, essa busca dele é uma busca egóica, né? Ele não quer, ele quer fazer isso para mostrar, talvez para ele mesmo ou para outras pessoas, que ele foi capaz de atingir uma iluminação. Enquanto o outro não tinha pretensão de ser iluminado, né? Ele simplesmente estava disponível para o que a vida tinha para oferecer para ele. E ele realmente estava disponível, muito mais do que o outro que achava que estava disponível, né? Porque uma coisa é estar disponível, outra coisa é falar assim, agora eu estou disponível. Na verdade, a disponibilidade, ela não está... lógico, tudo começa na intenção, né? Mas, assim, depois com o tempo, isso vai se dissolvendo. E eu realmente não posso mais ter pretensões depois de uma determinada frequência. E a iluminação, nunca. E é interessante, né? Depois eu vou ler o que a Tati falou ali. E é interessante porque conforme você vai falando isso, me vem esse processo que eu acabei montando aqui com as cartinhas da constelação, né? E a primeira frase que veio foi: eu tive medo. Então, o que acontece? Quando a gente para perceber que existe algo muito difícil dentro de mim, existe dor, existem questões, mas eu ainda não me sinto disponível para enxergar. Igual alguns clientes chegaram, por exemplo, o workshop foi R$65, né? Teve gente que falou para mim que não tinha dinheiro para participar do workshop. R$65 é uma quantia relativamente baixa, que pode ser arrumada com uma outra pessoa, se for o caso, pode ser paga no cartão de crédito. A questão não é o dinheiro, né? A pessoa, possivelmente, a pessoa que respondeu não tenho dinheiro, ela nem olhou o valor. Ela simplesmente respondeu no ação e reação dela com a mesma resposta pronta que ela dá para todas as questões, como o próprio homem ali que estava, né? O homem que era considerado sábio, mas que na verdade não era tão sábio assim. Responde na ação e reação baseado naquilo que ele acredita ser certo. Então assim, não tenho dinheiro e essa resposta ela é suficiente para mim agora, porque eu ainda não posso encarar o medo de olhar para dentro. Porque eu ainda não posso encarar o movimento de enxergar a verdade. Então, esse primeiro passo, ele é bem delicado. Hoje eu tive uma conversa com uma pessoa que me acompanha há muito tempo, muitos anos ela me acompanha, e hoje ela chegou e falou assim, eu preciso de ajuda. E a gente estava conversando sobre isso, porque eu tenho atendido muitos profissionais de ajuda, muitas pessoas que também são terapeutas, que são coaches, que são psicólogos e tudo mais. E essa pessoa que chegou, ela também ajuda outras pessoas, ela realiza processos individuais e tudo mais, e ela falou assim, Paula, você não tem noção do quão difícil foi eu chegar aqui hoje para te pedir ajuda. Eu tive que passar por cima de muitas coisas. Eu tive que passar principalmente pela vergonha de entender que eu não dou conta sozinha dos meus problemas e que eu preciso que alguém me ajude a olhar para aquilo que eu não consigo olhar. Olha que interessante isso, né? Por isso que esse eu tive medo, ele é muito legal, ele é bem interessante mesmo, porque uma pessoa ela não consegue ficar disponível, enquanto o medo é maior do que a dor.
Então, se você que está aqui me ouvindo percebe que você tem um tema, independente do tipo de tema que você tem, se você está em tratamento, se você não está, se você está se desenvolvendo já com alguma técnica ou não, perceba com bastante respeito, sabe, a tua história, o que você ainda não dá conta de olhar. Porque todos nós, gente, independente do nível de desenvolvimento pessoal que a gente tiver, tem coisa que é difícil demais. E a gente ainda não dá conta. Então, o primeiro passo não é tentar enfiar a goela abaixo. Não é se desrespeitar, não é se sentir culpado, achar que tinha que ser diferente. O primeiro passo é assumir. Eu sou um ser humano, tem coisa que eu ainda não estou pronto e eu assumo que eu tenho medo. Tenho medo de olhar para dentro. Só esse movimento de você assumir que você tem medo de olhar para dentro já te dá uma sensação de baixa até os ombros, entendeu? Porque daí você sai daquela obrigação de ter que se conhecer ou de ter que fazer alguma coisa. Porque às vezes você precisa só de um tempo a mais na dor. Para que você então comece a desenvolver a disponibilidade, a abertura para se olhar mais profundamente. Faz sentido essa reflexão? Cris, meu amor, que bom que você está aqui. Quem entra e fica, quem sai. Exatamente, porque ainda não está disponível. Exatamente. Né? Mas faz sentido isso, gente? Sim. Esse movimento Faz do muito medo. Até representando ali o cara que foi iluminado, né? O quanto que a pessoa precisa ser livre para ficar dançando, né? E essa dança é realmente essa representação dessa liberdade, né? De não ter essas amarras que realmente traz, né, pro passado. Essa talvez seja realmente a verdadeira liberdade, né? De você estar desapegado do passado. Sim. E nessa leveza da liberdade mesmo, né? Você não acredita qual a segunda cartinha? Qual? Ó, essa foi a primeira cartinha, então, né? Eu tive medo. Eu acabei construindo intuitivamente aqui um caminho que chega aqui. Depois eu vou mostrar direitinho onde que chega esse caminho, tá? Mas é um caminho do autoconhecimento, que conforme eu fui conectando, ele veio bem claramente aqui. Então, a primeira cartinha foi Eu Tive Medo. A segunda cartinha tem a ver com o que a Bá tá falando. Independente do que aconteceu no passado, a vida foi preservada. Olha que forte que é isso, se você parar para pensar. Porque o que significa isso? Quantas coisas aconteceram no seu passado, no passado da sua família, que são densas, obscuras, difíceis, que talvez você olhe com um olhar de ai, eu tô amorosa hoje de coração, nem tinha visto, Tati. É verdade. Que são difíceis, que você acha que você fracassou, que você acha que você fez errado. A gente foi criado para entender conceito de certo e de errado, só que eu falo que a gente não julga. É pior. A gente condena. Eu estava refletindo esses dias, a gente não julga, a gente condena de uma vez por todas. Quando a gente olha para o outro e acha que o jeito do outro de ser, ou a nossa própria história, foi errada, a gente está condenando. A gente está batendo o martelo e falando culpado. Você já tinha parado para pensar nisso? Falei, gente, olha que delicado, porque quando você diz culpado, você decretou uma sentença, e essa sentença te deixa paralisado. Porque se você é culpado, como é que você vai fazer alguma coisa sobre isso? Agora, quando você entende isso, independente do que aconteceu no passado, a vida foi preservada, você começa a entender o seguinte, se você está respirando aqui na minha frente, eu tenho falado muito isso, tá? Você pode até falar isso junto comigo. Se eu estou respirando aqui na frente, nessa live... Se eu estou respirando aqui na frente da Paulinha, nessa live, na frente de todos... É porque deu certo! Fala isso em voz alta. É porque deu certo. Tá dando certo! Tá dando certo, sim. Não é? É um tipo de dar certo. É muito massa quando você entende isso, porque toda vida é a certa. Tudo que você viveu até aqui é um tipo de dar certo. Ah, Paula, mas eu tô incomodada, mas eu quero mudar, mas eu quero ter uma nova vida, eu quero ter um jeito novo de pensar, blá, blá, blá. Ok, aí entra o movimento de, ok, agora eu vou parar para me entender melhor, para me autoconhecer, para buscar ajuda. Foi para você, Tati? Você foi chamada, né? É porque a Tati nunca participou, ela nunca nem sabia que estava tendo live. É muito legal isso. Você lembra da Tati?
Da onde? Só pra eu... A Tati veio Ah, no da workshop com a Tati! gente, a Tati. Sim! Gente, desculpa, Tati, mas é porque assim, eu sou meio desligada com o nome. Aí, olha só que Agora eu lembrei. interessante, gente. Eu vou seguir aqui. Aí, olha só qual é Bom, a primeira cartinha eu tive medo. A segunda cartinha, independente do que aconteceu no passado, a vida foi preservada. Ou seja, se você está aqui hoje, é porque você está dando certo. Do jeito possível de dar certo, tudo bem? Olha a terceira cartinha, que incrível, Bah. Então, permita-se mergulhar no que ainda não conhece sobre você mesmo. Então, é um caminho. Quando você entende que o que está acontecendo com você é um tipo de dar certo, você tem a chance de se permitir mergulhar no que você ainda não conhece sobre você mesmo. E aí? E tá disposta, E aí? Será que você volta? Ah, não, mas daí tem um adendo aqui, tá? Tem um adendo sistêmico que diz: Ei, Tati! Ei, Bia! Ei, Rodrigo! Ei, Rê! Ei, Simone! Por que você permanece na prisão quando a porta está completamente aberta? Adendo sistêmico para nós, hein? Porque volta lá no comecinho, no medo. E a necessidade de esperar mais um pouco. Percebe? Às vezes a gente precisa só respeitar o próprio tempo, para que as coisas comecem a fluir. Eu me lembro quando a Bárbara Miller, essa que vos... Oi, Ana, meu amor! Gente, a Ana foi uma das constelações mais loucas que eu fiz na minha vida. Você estava falando com a tua mãe esses dias, Ana. Mas eu vou lembrar, vou lembrar aqui de uma coisa que a Bá me falou. Em 2017, Bá me disse o seguinte. memória. 2017. Bá falou o seguinte para mim: Paula, eu não consigo sair da casa dos meus pais ainda. Posso falar dessa forma? Pode, sim. Agora que eu já falei, né? Me perdoe. Né? Depois você briga comigo. Tá? Tá bom. É que se eu mexer, ele não vai dar certo. Tá muito ruim? Tá? Tá bom. Tá muito ruim, gente? Vou ficar assim. É que eu tô com um apoio novo aqui e o negócio não tá muito legal. Mas enfim, a Bá falou assim pra mim: Paula, eu sei qual que é o movimento que eu tenho que fazer. Eu sei que já chegou o momento da minha independência. Eu sei tudo na teoria. Tá tudo lindo, maravilhoso. Só que assim, eu não aguento essa pressão. Essa pressão, ela me faz um movimento de assim, eu tenho que sair da casa dos meus pais por um conceito que não é meu. Eu não acho que eu tenho que sair da casa dos meus pais. Eu sei, teoricamente, que talvez eu tenha que sair, mas eu não, dentro de mim não tá, não chegou, entendeu? E eu lembro que ela precisou se afastar até dos processos que ela estava vivendo um pouquinho. Ela viveu um tempo ali afastada, ela viveu muitas questões, a gente até se afastou, por questões da vida, a gente não se falou mais. 2018 para 2019 a gente voltou até a trabalhar juntas e tudo mais. Aí 2019 a gente praticamente, 2019 foi ano passado, né? Foi 2019 a gente quase nem se encontrou. No final do ano passado, quando a gente se encontrou no começo desse ano, não recordo muito bem, se já tinha virado. Acho que foi no começo desse ano. Alguma coisa assim. A Bárbara chega me perguntando sobre investimentos. Sim, e foi. A gente vai trocar uma ideia e de repente a gente vê que não tem nada a ver com investimentos, o tema que ela trazia. O tema que ela trazia é: minha alma chegou para sair da casa dos meus pais. Olha que lindo isso, cara. Eu me arrepio inteira de ver isso, porque o tempo de cada um, quando a gente começa a entender o tempo de cada um, tudo muda dentro da gente. O respeito é tão grande, é tão especial, Bah. E você me trouxe essa perspectiva como terapeuta também, sabe? De olhar para o tempo dos outros. Porque como eu tenho essa história longa contigo, eu pude fazer esse resgate e perceber que a tua alma tinha chegado nesse momento. Então nós podemos fazer esse movimento de olhar para aquilo que você não conhece sobre você mesmo. Você se permitiu mergulhar no que você ainda não conhecia sobre você. E aí nós conseguimos fazer esse outro movimento aqui, que é a próxima cartinha. A partir de agora eu posso transformar todo o meu medo em força. Gente, dá para acreditar que esse caminho vem intuitivamente? Perfeito. Muito louco, né?
As cartas É um são caminho, incríveis. eu tô te ensinando um caminho. Hoje já é workshop? Começou. Começou, né? Inspiradíssima. Percebe? Então ela pôde transformar o medo em força. Isso é extraordinário. Isso está disponível para cada uma de nós. Para cada um de nós, para você homem, para você mulher, para você que está morando com os pais, para você que está morando sozinho, para você que não tem coragem de sair de um relacionamento, para você que saiu de um relacionamento, para você que está começando um relacionamento, para você que está começando uma trajetória nova na sua vida profissional, talvez estimulada pela pandemia e pelas questões todas. Percebe? Você precisa primeiro parar um pouquinho e respeitar o medo. Aí as outras coisas começam a se mostrar mais naturalmente para você. E aí a tua alma chega mais rápido. Às vezes precisa de 2 anos e meio, 3 anos. Às vezes precisa de 5 meses. Às vezes precisa de 1 mês. Mas se você está aqui, possivelmente você está ficando mais disponível do que outras pessoas, como a Tati observou, e ficando disponível para ser guiada. Porque quando você tem uma intervenção, que pode ser nossa, pode ser de um outro profissional, por exemplo, você começa a ir mais rápido porque eles vão te levar por um caminho que eles já viveram. O bom profissional de ajuda, na verdade, ele já percorreu caminhos obscuros para ele encontrar partes da iluminação, porque iluminado totalmente ninguém fica, né? Mas ele já encontrou partes da iluminação. E você não encontra o terapeuta errado para você. Você encontra a pessoa que exatamente está conectada com algo que ela já viveu e ela vai te ajudar a ir mais rápido. E esse é o grande movimento do desenvolvimento acompanhado. E eu não estou te falando isso para vender nada menos workshop, porque o workshop já está cheio, não cabe mais ninguém. Mas é para você compreender que às vezes humildemente, inclusive, você pode e precisa de ajuda. Total. Sim, faz muito sentido. E realmente, né? E assim, é engraçado porque durante esse tempo ocorreram as tentativas, os movimentos de sair. Mas o que acontecia? Voltava, saía, voltava, saía, voltava. 3 vezes, né? E é por isso, porque na verdade essa disponibilidade, ela tem que vir de algo tão profundo que, na verdade, independente do que aconteça ao meu redor e com as outras pessoas, aquilo eu tenho que fazer por mim. Então, quando eu falei para Paula, eu ainda não consigo, foi porque eu não estava fazendo por mim. E eu tive que voltar as 3 vezes que eu não fiz por mim, eu fiz pelas outras pessoas. Porque, de alguma maneira, precisavam de mim, ou porque eu também achava que eu já tinha idade. Então, sempre fazer pela movimentação do por mim, nunca pelo outro. Isso é muito, muito sério que a Bárbara está falando e é um momento eureka, assim. Porque toda vez que você vai fazer qualquer coisa na sua vida, ou toda vez que você se sente culpado, angustiado, pesado sobre qualquer coisa na vida, o primeiro passo que você precisa parar na sua respiração e perceber é de quem que é isso. Porque eu tô para te dizer que 99% das vezes é algo que não é teu. Você está se conectando com uma modelagem, com uma referência do outro, se comparando. Tenho trabalhado muito isso, inclusive nas sessões, sabe? Com quem que você está se comparando? Se você for pegar, a gente está estudando muito, né, Bá? O Corpo Explica, os mapas de personalidade dos nossos clientes e tudo mais. Gente, se eu for me comparar com você, você tem um funcionamento absolutamente diferente do meu. Esses dias a gente estava conversando como que a gente ia fazer, sendo que eu preciso que me mande áudio, senão eu não entendo, e a Bá precisa que escreva texto, senão ela não entende. Então, Bá, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar um áudio e depois eu vou transcrever ele, porque daí eu crio uma linha de raciocínio. Beleza. É capaz dela nem ouvir meu áudio, porque ela vai direto ao ponto que interessa para ela e que conecta com ela. Mas por que eu tô te falando isso? Porque se eu fosse falar, não, eu tenho que escrever por causa da Bá, porque a Bá considera que escrever é certo. É o modo de funcionamento dela, não o meu. Vou ter que fazer um esforço sobrenatural para conseguir fazer o negócio acontecer. Sendo que se eu gravar um áudio e transcrever, 3 minutos eu resolvo o mesmo problema. Então, quanto de esforço a gente gasta na nossa vida, quanta culpa a gente carrega, quanto peso, quanta densidade mesmo, que trava a gente, sabota a gente de viver o nosso potencial, está se comparando com os outros. Então, Bá, que sacada extraordinária você trouxe pra gente. A Tati falou uma coisa ali. Então, volta ali. Oi, Rô!
meu amor. As tentativas, acredito que seja a vontade da alma, sem a compreensão da mente, até que se alcança. Então, eu tenho uma teoria sobre isso, na verdade. Porque eu acredito que a mente, ela é muito mais controladora. Então, se a minha mente fala que precisa ser agora porque eu tenho 30 anos, talvez eu não esteja ouvindo a minha alma. Que ela precisa passar pela experiência de ficar até com 30 anos dentro da casa dos meus pais. E eu sei lá que acha isso, entendeu? Aí, claro, depois que a minha alma sofre esse processo, eu aprendo com esse processo, o meu processo vai para a mente e clareia, aí fechou, entendeu? Aí a minha mente já diz, tá, agora eu entendi. Muito bem, ok, vamos pra frente. Não, e mais um detalhe, tá? Fora que às vezes a gente precisa voltar para casa dos pais para poder resolver o que não resolveu antes. E às vezes a gente só consegue na dor, muito dor mesmo. Na dor. Como aconteceu comigo, inclusive, que tive que voltar, igual eu falei para vocês, meus pais terem que me sustentar com 33 anos de idade, morar de favor com meu tio, um monte de coisa acontecer, porque foi ali que eu pude fazer meu resgate. Foi ali que eu pude encontrar o meu lugar na minha família. Foi ali que eu pude, inclusive, ter a coragem de me aprofundar para ir lá no lado obscuro, mais escuro da minha alma e conseguir reverter a situação e transformar todo o medo em força, como a gente viu aqui. Então, não subestima o poder da dor, gente. Não subestima. E outra, quando você é convidado a uma humildade forçada, o que é humildade forçada? É você precisar de alguém. Alguém que você não gostaria de precisar. Você está sendo convidado a uma humildade forçada. Tem algo para você aprender bem sério, bem importante lá. Sabe, dona Ana Lívia? Quem é pai e mãe dos pais precisa ter fibromialgia, precisa ter nervo, não sei das quantas, na cabeça, no corpo, nas costas, no pé e na orelha esquerda, para ficar pequeno para os pais, porque vai ficar pequeno de uma maneira ou outra, porque quem veio primeiro foram eles. Então, nosso corpo, ele demonstra através de físico, ou nosso financeiro, ou nas questões dos nossos relacionamentos, a gente provoca sintomas, repetindo padrão do jeito que a gente pode repetir padrão, porque isso é muito sério. Você não repete padrão do jeito que às vezes copia e cola igualzinho, não. Às vezes você repete padrão. Eu tô tentando lembrar de um caso que eu vi essa semana, que foi muito interessante. A pessoa... não vou me lembrar agora. Porque também agora eu já vi que tá perto da hora da gente acabar a live e ainda tem bastante coisa para falar. Mas assim, escreva aí. Toda doença, seja ela física, psicológica, financeira, relacionamental, toda doença denuncia um conflito. Denuncia algo que precisa ser visto com carinho, com respeito. Talvez precisa ser incluído no seu coração. Para aí sim você se liberar. Tá? Então, é bem importante que vocês comecem a buscar a ordem. Comecem a buscar o seu lugar na vida e na família para poder sair do movimento do medo que paralisa, conseguir olhar para dentro e então fluir. Como diz aqui, ó. Lembra que a nossa penúltima cartinha era: a partir de agora eu posso transformar todo o meu medo em força. Quando eu transformo o meu medo em força, olha que lindo que está escrito aqui. Eu quero que você leia. Dá para ver? Eu permito que você me veja. Não. É isso? Eu permito que você me veja? Olha que incrível que é isso. Quando você consegue dizer, eu permito que você me veja, que você não precisa mais se esconder atrás do medo, atrás da cópia dos outros, que você não precisa mais se esconder tentando apagar quem você é na tua essência. Hoje a Marielle Moraes postou uma coisa que me chamou muita atenção. Ela disse que ela começou a brilhar e ela começou a, sei lá, ser bem sucedida, era alguma coisa assim, depois que ela se assumiu. Lembra como que a gente começou a live, né? É hora de você assumir e sumir. E isso aconteceu comigo, a Bá é testemunha disso. A vida mudou, as coisas estão acontecendo de outra maneira, os clientes estão chegando de outra maneira, os produtos estão fluindo de outra maneira. A minha vontade de fazer as coisas é outra, eu canso muito menos, eu quero entregar mais. Eu estou fazendo os textos ali, né? Até a Bá falou, meu Deus, não preciso nem te ajudar mais a fazer os textos, porque os textos fluem de você naturalmente.
Porque eu me assumi. Então, o que acontece quando eu me assumo? É quando eu vejo que tudo que aconteceu comigo foi certo para mim. Quando eu vejo que todos os detalhes da minha história até aqui transformaram quem eu sou. E aí, então, eu consigo permitir que os outros me vejam sem máscara. Você pode me ver aqui toda torta, entendeu? Com o povo falando comigo aqui, eu não consigo, não sei o que, nananã. E mesmo assim, a gente conseguir construir algo juntos. Olha que incrível que é isso. E se você pudesse permitir que os outros te vissem? Não escrachadamente, tipo, me ver que é isso aí que tem para o momento, me aceita do jeito que eu sou. Não. É tirar mesmo, sabe? E quando você consegue que o outro te veja? Quando você se vê. Quando você se vê. Quando você pega alguém e olha profundamente nos olhos de uma pessoa e você consegue se ver no reflexo daquele olhar, nesse momento aconteceu uma cura profunda de você com você mesmo. E você usou alguém para fazer isso. Só que isso a gente não sabe, porque a gente não estuda sobre o olho no espelho. Sabe? E é muito lindo. Agora eu permito que você me veja. E aí então eu consigo me liberar, aceitar e agradecer tudo o que aconteceu e me trouxe até aqui. Respeitar as escolhas dos outros e até as minhas próprias até aqui. E então, olha isso. Seguir em direção ao futuro. Seguir livre em direção ao futuro. É um caminho. É um caminho. Nós temos 1 hora de live. Acho que eu falei muitas coisas mais profundas do que eu imaginava. Nós estamos fazendo o nosso bate-papo sistêmico cada vez mais conectados mesmo, cada vez com mais intensidade e profundidade. Tem chegado as pessoas que estão cada vez mais disponíveis. Mas se eu pudesse deixar um recado para você, o único recado que eu diria seria: sai do pensamento que as pessoas ensinaram você sobre desenvolvimento pessoal. Sai da ideia de que terapia é quem tá doido. Sai da ideia de que você pode resolver suas coisas sozinho, você não precisa de ajuda de ninguém. Sai da ideia de que você é Deus, que você pode resolver tudo da tua vida, da vida dos outros, inclusive do teu pai, da tua mãe e de afins. Sai dessas ilusões. Decida sair dessas ilusões. Decida se relacionar com a sua humanidade. A partir do momento que você começa a se relacionar com a sua humanidade, você começa a perceber que você tem mais recursos do que você imagina dentro de você e que se você tiver a ajuda certa, você vai mais rápido do que você imagina em direção a um futuro muito mais leve, muito mais próspero em todos os sentidos, né? E lembre-se, não existe falta de tempo nem de dinheiro. Você ainda não está disponível. E se você ainda não está disponível, respeite. Respeite isso. Porque vai ser mais simples, mais leve para você não ter que ficar se culpando. E aí as coisas também vão começar a acontecer. E talvez do nada você vai falar: nossa, estou pronta. Estou pronta, como essa minha cliente chegou hoje. Que do nada, jamais imaginei, de verdade, do fundo do meu coração, jamais imaginei que ela fosse dizer para mim: Paula, eu estou pronta. E hoje ela chegou humildemente, ela disse: aliás, eu não estou pronta, eu estou mais do que pronta. A gente pode começar amanhã? Então participa do workshop amanhã, que é o que tem agora. A gente começa terça, beleza? Já encaixei lá na minha agenda e nós vamos para frente. Tá? Todo mundo tem um tempo. E tá tudo bem você ter um tempo também. Mas não espera se você estiver viajando na batatinha, não. E você vai saber se você está viajando na batatinha, porque você está aqui me ouvindo. Possivelmente você está contando histórias aí que impedem você de olhar para dentro, tá? Mari, seja bem-vinda, meu amor. A live vai ficar gravada, a gente vai colocar no YouTube. A Duda chegou também. A Thaís chegou agora, né? Thaís, meu amor, a Thaís, ela assiste as lives um dia depois, geralmente. Pega papel e caneta, né, Thaís? E ripa na chulipa. Sejam todos muito bem-vindos. Liberdade é um objetivo, sim. Liberdade completa não existe, porque a gente tem aí muitas crenças, a gente tem muitos padrões, a gente tem memória celular, a gente tem muitas heranças, então a liberdade completa ela não existe. Mas esse movimento de abrir a porta, né, que está aberta, e passar por ela todas as vezes que for necessário, que um tema chegar para você, isso para mim hoje é verdadeira liberdade, sabe, Tati? Que é quando você consegue realmente olhar para você mesmo e se permitir ser visto. Tá bom? Gente, foi uma honra estar com vocês. 22 segundos, 29, 18, tá? Não,
Não, e talvez a liberdade também seja a própria aceitação, né? Quando eu resisto a aceitar as coisas, eu me sinto presa a algo, eu fico, né? Agora, quando eu aceito exatamente como é, quando eu aceito